muito acomodado, irmãos. Por mais que vocês estão no culto, o culto ele precisa de movimento, o Espírito se move. Eu vou dizer novamente, o Espírito se move. Cadê? Lá no ocultismo, eles rodam, dançam, batucam, até os espíritos descerem. Você calado igual uma múmia, paralisitado numa cadeira, o diabo está rindo da sua cara. Você gosta de ouvir a verdade? Você gosta ou não gosta? Se você gosta de ouvir a verdade, você precisa aprender a verdade para você se movimentar, meu filho. Você acha que quando você entra em guerra, você acha que vai ficar lá assim? Oração é um acesso. Eu vou dizer novamente, oração é um acesso. Oração é um ambiente que a gente acessa. Vou dizer novamente, oração é um lugar que a gente acessa, ambiente de acesso. Você precisa ter fé para acessar um ambiente desse. Mas não é uma fé na medida humana, é uma fé elevada. Porque as nossas orações, quando ela tem uma porção de fé envolvida, ela sobe, ela é elevada ao alto. Tem orações que não passam do nível terreno. Porque o próprio diabo, ele rouba. Ele não permite nem que sobe, porque as orações dos santos, vou dizer novamente, as orações dos santos, dos contristados, coração quebrantado, rendido, os que são guiados pelo Espírito, sobe como um cheiro suave diante dele, sobe como uma fumaça. Estou falando. A Bíblia nos ensina isso. E uma vez que o diabo ele para, ele pode não impedir você de entrar na igreja, mas se ele impedir você de orar, acessar um ambiente de oração, é a mesma coisa que você não está dentro da igreja. Você quer aprender ou não quer? Então você precisa ser confrontado. Eu dobrei o meu joelho. O senhor... É o que eu falo. Ai, Jesus, olha só o senhor mesmo. Às vezes a gente não quer nem falar, tocar nesses assuntos, mas o senhor manda. A gente vai fazer o quê? Quando você vê alguém rendido no ambiente de acesso, em oração, diga, oração é um ambiente. E quem cria o ambiente do céu na terra? Os que oram, meu filho. Quem move o céu para a terra? Os que oram. Todos que oraram, fogo desceu, cadeia se abriu, morto ressuscitou, surdo ouviu. Sabe por quê? O cego enxergou. Você sabe por que o cego enxergou? Você sabe por que o mudo falou? Você sabe por que o surdo ouviu? Porque quem vive embaixo de oração carrega autoridade só para decretar. Eles não chegavam lá, ah, Deus cura, não. Agora, olhos abram, pá! Quem ora carrega autoridade. Aí você chega, senta e fica parecendo estar no cinema, só falta pipoca. Tá errado, meu filho. Você está na igreja, mas a igreja não está sendo criada, gerada dentro de você, dentro do Espírito, filho. As regras, a lei é do Espírito. E tudo que se move no físico, antes, esse decreto é estipulado no espiritual. Uma vez que Deus, ele sempre avisa os seus profetas algo de antes de vai acontecer alguma coisa, ele sempre avisa quem? Aos seus profetas. De repente você não é um profeta, mas tem um profeta na casa que Deus vai levar até você para dizer, ó, isso está acontecendo e Deus está entrando. Porque você não está tendo a capacidade de ouvir a Deus diretamente. O comodismo. E se eu não te ensinar, você não vai alcançar as metas que Deus tem na sua vida. Você não vai reconhecer e encontrar os propósitos que Deus quer revelar sobre você. Porque não é sobre nós, é sobre quem Ele é em nós. E uma vez que Deus começa a se revelar
através das nossas vidas, é porque há liberdade, há entendimento, há conhecimento. E o caminho está livre para a verdade operar na terra. É por isso que ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. O conhecimento, a revelação do Espírito, quando ela vem sobre nós, ela nos traz uma autocapacitação. Para quê? Para nós operarmos aqui na terra segundo a vontade que é determinada no céu. Então, uma vez que você está na terra, a sua conexão tem que ser direta com o Senhor. Ele diz que tudo que nós ligarmos e conectarmos ao céu, isso será transcedido na terra. Isso rasga os 3 céus, filho. Isso rompe camadas de demônios nas esferas espirituais. Existem orações que é instantânea. Orou, aconteceu. Por quê? Não digo nem a oração, a profecia. Pastor, eu preciso disso. Ora por mim. Senhor, concede esta bênção. Está abençoado. Ah, mas o senhor nem orou. Vai. Segue em paz. Está curado. Não peques mais para que não suceda coisas piores. É assim? Jesus ficava orando? Não. Ele já orava, buscava em oração. Agora, no exercício da prática, ele simplesmente determinava, decretava. E se você não estiver se movimentando constantemente, o céu não se movimenta a teu favor. Aí você vai passar a vida inteira questionando a Deus e com uma fé fingida. Uma fé sem fundamento. Uma fé sem alicerce. Eu posso pregar sobre a fé aqui. Falar sobre o impacto da fé. Eu posso pregar um ano inteiro sobre a fé. E não vai faltar conteúdo para falar de fé. Porque a fé nos edifica em todas as áreas da nossa vida. A fé é o escudo principal. Se eu tiro o escudo, eu posso ser atingido em alguma área do meu corpo, da minha vida. O diabo usa os seus dardos inflamáveis para tentar apagar a fé. Para tentar derribar a fé do homem. O diabo ele usa de todas as formas para que o homem não desenvolva uma fé genuína. Eu quero que você preste bem atenção no que vai ser dito aqui nessa noite. Ou você busca aquilo que vai te transformar, ou você vai ficar questionando a Deus e murmurando em oração a vida inteira. Você só tem uma oportunidade aqui de vida na terra, cronologicamente falando. Se você não souber bem posicionar ela aqui, você só vai ser mais um que passou e não fez nada. Porque tem a fé para a salvação, mas tem a fé também para exercer as obras. Sabia disso? Glória a Deus. Na hora que o Senhor me pega, eu falei, dá graça. Amém? Vamos entrar aqui em Romanos. Vamos entrar em Romanos no seu capítulo 12. Glória a Deus. No seu versículo 3. A gente já leu esse versículo antes. Mas entenda uma coisa. Toda vez que você lê um versículo, um texto, você vai aprender algo novo. Quando a Bíblia ela se renova dentro de você, as palavras se renovam para você. Porque a palavra vem para mudar você e não você muda a palavra. E uma vez que nós começamos a alinhar e entrar no eixo da palavra, meu filho, o Senhor vai começar a revelar coisas ocultas, profundas, e que está ali, não está escondida. Ela é visível. Ela é audível, que a palavra também se ouve. Glória a Deus. Vai dizer assim, ó. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Olha só. O Senhor ele falava comigo, filho, há 2 medidas de fé. A gente sabe que existe a fé genuína e a fé fingida. Não foi isso que Paulo, olhando para Timóteo, disse, ó, em você há uma fé genuína. Não foi isso?
Perfeito. Só que, humanamente falando, existe um fragmento, existe uma porção de fé dentro de todo ser humano. E uma vez que nós exercitamos a fé, esse canal se abre na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo. Você olha para o ímpio lá fora, ele é chamado, ele é convidado para o quê? Exercerá? Porque ele tem uma medida de fé, ainda que ele não o reconheça. Se você olhar hoje para, digamos que para um cara que diz que não crê em Deus, há uma medida de fé dentro dele. Ele não concorda porque a racionalidade dele está bloqueando, Satanás está bloqueando. Mas dentro desta pessoa, por exemplo, um ateu, ele tem uma medida de fé. Por que os ateus eram ateus um tempo e depois se converteram? Porque esse canal de fé se abriu. Os olhos da fé se abriu. Os deuses do século veio para cegar o entendimento da fé. Porque a fé está envolvida em tudo na sua vida. Preste atenção. Então, mesmo a pessoa que está lá no mundo servindo a Satanás, ele precisa de fé para mexer no espiritual. Para mexer com os demônios lá fora, eles precisam de fé. Se eles não tiverem fé, como eles vão mover o sobrenatural? E se as obras lá fora, malignas, não tivessem efeito, não estava em atividade nos dias atuais. Existe o efeito lá fora, para o mundo. Mas contra os de Deus, nenhuma arma prevalece. Vou dizer novamente. A fé verdadeira está acima. É a fé suprema, a fé que é apresentada aos que servem Satanás lá fora. Sabe por quê? Essa pessoa ela tem a medida de fé dentro dela, uma porçãozinha, uma luz de fé. A todo instante Deus convida esta pessoa para crer e confessar, porque o ato de confessar, principalmente publicamente, é o ato do arrependimento. O ato do batismo é um ato de arrependimento público. O ato de confessar é o ato também de arrependimento. Está compreendendo? Então vamos seguir. Uma vez que Satanás ele pega todo o conhecimento, que ele sabe como é exercido isso dentro da figura humana, ele começa a dar esse conhecimento para os homens lá fora. Ele começa a dar poder. Ele ensina eles a movimentar a fé, mas de uma forma para eles. Os magos no Antigo Testamento não moviam a fé. Moisés, ele estava diante dos magos. Os magos fizeram o quê? Jogaram o seu cajado e transformaram no quê? Isso no Antigo Testamento. Então quer dizer que a fé, ela foi dada aos homens antes de Jesus vir na terra. Antes de Jesus descer à terra, a fé já foi dada aos homens. Você sabia disso? Então, a serpente se levanta, mas Deus, com a fé implacável e genuína sobre a vida de Moisés, diz o quê? Joga o teu. Pá. O que aconteceu? Engoliu as demais cobras. Era 2 contra 1, né? Agora você para e pensa. Não se trata da maioria do que os olhos contemplam. Mas se trata do quanto Deus tem do nosso coração para depositar uma medida de fé que ela é exercitada na prática e na obediência. Uma vez que Deus ele tem acesso ao seu coração, a medida de fé é ortogada pelo Espírito Santo que vem de Deus conforme a necessidade para exercício de um trabalho na obra. Então, existe o dom da fé. Paulo vai descrever lá em 1 Coríntios capítulo 12, lá para o seu versículo, salvo engano, 6, 8, não me recordo. Ele vai falar que existe o dom da fé. Você teve um encontro com Cristo. A sua fé foi despertada. Agora você começa a ver, ouvir a palavra, e a palavra começa a alimentar você a um ponto de despertar a sua fé. A palavra, ela te alimenta ao ponto de despertar a sua fé. Oh, uau!
pessoas... Você pode abrir lá 1 Coríntios capítulo 12, versículo acho que é 8. Acho que é 12, 8. Me recordo. Vai falar. Antes dos dons de maravilhas. Cita os dons de maravilhas. Olha só. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. Pode seguir. E a outro pelo mesmo Espírito a... Então, existe a medida que Deus, que é uma graça depositada sobre o Espírito do homem, mas existe uma medida agora, que eu exercito ela na prática em favor do corpo da igreja. Esse tipo de fé eu tenho para favorecer você. A fé que eu tenho em mim, que o próprio Deus dividiu sobre a minha vida, é para minha salvação. São coisas diferentes. Dom salva. Dom é para serviço, mas a fé é para salvação. Então, a fé se usa, a fé se aponta dentro de nós para o exercício daquilo que foi fundamentado, onde Paulo ele descreve lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Ele vai dizer, olha, entre a fé, o amor e a esperança, o amor é o maior. Uma vez que o amor está em você, as demais coisas, o Espírito está crescendo. E você vai ver que se ele fala que o que permanece é a fé, a esperança e o a fé, a esperança e o Opa, peraí. Mas Paulo acabou de citar que diante dos dons existe o dom da fé, sim ou não? Então, se existe o amor, é um dom também. É uma dádiva, é uma graça concebida. E veja que o amor em si, pode manter aí. O amor em si, ele é a raiz, ele é a base para todas as raízes. É a base principal, é a semente que traz todas as demais raízes para a vida de um ser humano. Mas por quê? Porque os dons ele nos eleva a trazer a edificação para o corpo e para a edificação até mesmo da nossa fé. Por exemplo, Deus me usa com um dom específico. Eu vejo esse dom em manifestação e a minha fé é mais alimentada. A minha fé cresce e a fé de quem está presenciando cresce também. Então, existem formas que a fé ela opera em favor do corpo de Cristo. Em favor de todos. Porque ele diz, o Espírito que reparte os dons é o mesmo. Só existe a multiforme graça, a multifaceta de se revelar, se manifestar. São coisas diferentes. Então vamos lá. Jesus diz assim, ó. Porque Deus, é Mateus 3, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê não pereça. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo. 1 João 4,19. Pode manter aí. Pode manter aí. Deixa aí. 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou. Se Deus é espírito e Deus é amor, Deus derramado em você é uma medida de amor extensa. Mantenha aí. Assim como Deus. O senhor falou comigo hoje, filho. O senhor estava falando comigo isso. O Senhor falou, assim como eu derramei uma medida de fé sobre toda a humanidade para vir até a mim, eu derramei também uma medida de amor. Porque Deus amou o mundo. O mundo é quem é toda criatura. Deus não tem essa de, esse aqui é... Deus amou todos. Sem exceção. O cara agora que está com uma arma na cabeça de alguém roubando, Deus ama ele. E às vezes tem gente que está dentro da igreja e está rejeitado. Deus oferece o amor e a pessoa oferece o quê? Desprezo. Por quê? Uma vez que a verdade chega na vida de um homem, ele tem na sua consciência a revelação do que deve ser feito e não faz. Quem está lá com a pistola não conhece a verdade como você conhece. Aí Deus vai usar de mais vigor, justiça com os que conheceram do que aqueles que não conheceram. Como ele diz, ele vai usar mais de justiça contra aqueles que conheceram do que contra Sodoma e Gomorra. Mas Paulo diz.
É ou não é? Mas Deus não deixou de amar aqueles que ainda o rejeitam, mesmo conhecendo. Por quê, pastor? Porque Deus, ele dá ao homem a oportunidade de escolha, que envolve a esperança. Não é isso que Salomão diz? Enquanto há fôlego, há esperança? Sim ou não? E a oportunidade para o arrependimento. Aí vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida, um amor que nos comprou para uma eternidade quando retribuímos pela medida de fé aplicada. Então, vai ter pessoas, vai ter ímpios, pessoas lá fora. Eles vão dizer, eu tenho fé, mas não tem obra. Porque o arrependimento, ele é produtivo, ele traz a evidência dos bons frutos do Espírito. Uma vez que nós caminhamos sem a evidência, é sinal de que alguma coisa está errada. Mas espera aí. Eu me arrependi genuinamente, o meu batismo foi publicamente. Então, o meu arrependimento, as minhas ações têm que ser públicas também. Está compreendendo ou não? As minhas ações, elas devem ser públicas. Um ato de fé não é só uma construção interna, mas uma construção externa. E é algo que não favorece só a mim, mas o meu próximo. Volta em João 3, põe no versículo 17. Ele vai dizer assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então nós temos acesso. Ele veio para o que era seus, mas seus o rejeitaram, porque eles não creram. Foi isso? Foi ou não foi? Eles não creram que Jesus era o Messias. Eles tinham um ponto de acesso, um canal de acesso, uma medida de fé. Para quê? Para se achegar diante dele e o Pai se achegar diante de vós. Uma vez que nós temos fé para reconhecer quem Jesus Cristo é, eu passo a ter acesso a ele e ele me dará acesso ao Pai. Porém, o que vai me manter permanente nele e no Pai é o arrependimento. E as obras, ela fala sobre o arrependimento que você professa pela tua boca. Porque se com a tua boca tu confessa, com o teu coração tu crê, tu alcança a misericórdia, ou não é? Sim ou não? Se com a tua boca tu confessa, sim ou não? E teu coração tu quê? Tu alcança? Sim ou não? A misericórdia. É um favor de Deus sobre a sua vida. Então eu confesso com a boca para aceitar o que o coração está cheio. Mas eu preciso também construir as obras com a boca para que o meu coração seja cheio do Espírito. Então não é só daqui para fora, é de fora para dentro também, meu filho, porque nós vivemos uma edificação de fé. A fé, ela anda em construção. A fé, ela anda em progressão, construção, um exercício. Então você tem fé pelaquilo que você vê? Não, pelaquilo que você crê. Não estou vendo, mas estou crendo, estou chamando a existência. E essa existência é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Você não entendeu? Essa construção é de dentro para fora. Tem gente que vai olhar e falar, você é louco, como que isso vai acontecer? Vai acontecer. Vai acontecer. Eu tenho duas medidas de fé. A medida natural para salvação. Porque tem gente que é assim, levanta a mão, eu aceito Jesus, senta no banco da igreja, não recebe a medida de fé dos dons para exercício, mas é salvo. Só falava para mim isso. A gente precisa parar de ser incrédulo. Precisa aprender mais com o Espírito Santo. Achar que tudo é do meu jeito. É do meu jeito, é do seu jeito. Mas agora tem aquele lá que tem Joel, meu filho, do tempo de Joel 2:28, sabe? Do tempo de Pentecostes, de Atos, no seu capítulo 2, tem aqueles que, meu Deus, Espírito olha e fala, aí tem fome, aí tem sede. Não. Aí tem pessoas que, olha, meu Deus, vai mover o céu. Os apóstolos precisavam de fé para se manter lá no alto de Jerusalém, porque havia perseguição.
Na perseguição, para você suportar o processo, manter-se em perseverança, você precisa da fé. E uma das coisas que a fé ela traz, ela exige ao homem, é a perseverança. Porque eu tenho fé, maravilha, mas o que sustenta a minha fé? A perseverança. Diante do quê? Do amor. Eu tenho amor, eu tenho todos os requisitos necessários para me manter uma fé genuína, limpa e pura diante dos olhos de Deus. Vou explicar para você. Calma aí. Eu tenho fé, perfeito? Amor, perdão. Eu tenho amor, perfeito? Paulo diz, diante da fé, da perseverança e do amor, o amor é o quê? É o maior. Eu tenho amor. Se eu tenho amor, eu tenho fé e eu tenho esperança. Por quê? Veja só. Um cordão de 3 dobras que o Senhor ele sempre fala, nos traz um nível de resistência. Esses 3 que são apresentados por Paulo, uma vez que aplicado no nosso espírito, você cria uma camada de resistência sobre a tua vida de uma forma sobrenatural. E essa camada, ela te leva a habitar em Deus. É por isso que você se sujeita à vontade dele e espera no tempo dele. Por quê? Porque a perseverança depende do tempo de Deus, não do seu tempo. Você pode ter fé, mas pode não ter paciência para a perseverança que exige da fé para se manifestar. Por exemplo, para ficar mais claro, tem gente que tem fé, mas quer para amanhã a resposta. Se não tem amanhã resultado, acabou a fé. Se é uma fé verdadeira, uma fé fingida, uma fé passageira, uma fé momentânea. O ímpio tem isso, é uma medida de fé escalada dentro do espírito de todo homem. Deus derrama Romanos capítulo 5, versículo 5, diz que Deus derrama uma medida do espírito dele de amor sobre os nossos corações. Por quê? Porque nosso coração tem acesso. Tem uma medida de amor, uma porção de amor no nosso coração e também tem uma porção de fé. É um canal, um acesso, é uma habitação. Nós falamos aqui da oração. Falamos da oração no início. Para você sustentar uma vida de oração, você precisa de fé. Se você não tiver amor, você nunca vai ter perseverança. Ou já viveu um tempo de ansiedade, porque você quer tudo dentro do seu tempo. O tempo de Deus exige a perseverança que coloca a fé nas mãos dele. Eu confio no Senhor. Então, se eu confio nele verdadeiramente, eu confio no tempo do Senhor. Então, o que eu tenho de Deus é tão forte, é tão verdadeiro, que me mantém paciente, vai esperar no tempo dele. E a ansiedade é uma das coisas que mais rouba o ser humano hoje na Terra. O diabo ele usa a ansiedade, pode ver, nos dias atuais, as pessoas elas estão sendo movidas por uma ansiedade, elas não têm paciência. Elas não conseguem suportar o tempo. O próprio tempo agora trata de lapidar o ser humano. O tempo, ele lapida a pessoa. O tempo prepara pessoas. O tempo revela o caráter de pessoas. O tempo fala a respeito do que é verdadeiro e do que é falso. Então, é com o tempo que nós vamos ver o que o verdadeiro prevalece. E o falso? Conheceremos. Então, a palavra de Deus, ela vai dizer, passarão céus e terra, mas a palavra dele não passará. A gente vê aí nos dias atuais. A gente está próximo para entrar num ciclo do anticristo. Estamos bem próximos. O relógio já está favorecendo o reino do céu. Porque tudo isso é para que se cumpra a palavra dele. Uma vez que você começa a alimentar-se da palavra do Senhor, a sua fé é guardada. O seu coração é guardado. A sua mente é guardada. Porque tem gente que acha que fé é um pensamento. Mas tem gente que é movido pela fé do coração, do espírito. Falei. Existem pessoas que vai crer, vai se arrepender, vai mudar o cursor da sua vida, vai se posicionar, vai sentar na cadeira, vai ouvir, vai cumprir, vai viver e vai ser salvo. Já vai, agora só que já vai ter os tocha envolvidos, né? Os pentecostal. Aí, meu irmão, o negócio é diferente.
Aí aquele que senta e só assiste não pode julgar, senão fica para trás, perde a fé também. Fé trabalha em várias dimensões na sua alma, meu filho. Porque dentro da sua alma tem várias esferas de sentimento envolvido. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra fala? Fala, porque ouvir a palavra. Então, pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você fala, você pode trazer edificação da sua fé ou a destruição dela. A morte para ela. Você pode viver um alto engano, achando que a sua fé está alicerçada na rocha, enquanto já está mais afundado que caranguejo enterrado no fundo do mar. É por isso que a fé ela exige atributos. Vou achar o texto. Calma. Glória a Deus. Aleluia. Vou achar, calma. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Quando você vê soberba, prepotência, é sinal de queda. É uma fé fingida. Porque uma vez que nós temos o amor de Deus, meu Deus, eu tenho que falar isso. Tem gente que tem amor, tem a fé, não se move nos dons e é salvo. Sim ou não? Sim ou não? A gente olha, por exemplo, para nossa irmã Nilda. Ela tem o dom do amor, filho. Só não enxerga quem não quer. Ainda que as pessoas ferem ela, o perdão é nítido. E você vai ver que quando as pessoas pedem ela perdão, ela chora junto. Por quê? Porque é uma graça que Deus derrama, que é o quebrantamento, é o acesso que o Espírito tem para o perdão. Você vê pessoas em oração chorando, isso são acessos em ambiente de oração. A oração é um ambiente. A fé, ela te eleva a um ambiente de autoridade. A oração te eleva a um ambiente de autoridade. O amor te eleva a um ambiente de autoridade. Sabe por que Jesus ele foi lá atrás de Lázaro para profetizar a cura dele, a ressurreição dele? Sabe por quê? Para que o nome do Senhor... Mas a Bíblia vai dizer que Deus o amava, que Jesus chorou. Jesus amava ele ou não amava? E Lázaro curava? Lázaro fazia algum sinal, alguma maravilha descrita na Bíblia sobre Lázaro? Mas Deus amava, existia uma afinidade de amor, filho. O amor que foi derramado era compatível com o amor de Cristo. Eles eram amigos, mas ele era receptível. Ele recebeu Jesus, meu querido. E Jesus recebeu ele também, arrancando da morte. Uma vez que eu tenho um amor dentro de mim, eu tenho já uma fé para ser salvo. Você está entendendo? Então você vai ver que tem pessoas que amam tanto Jesus, elas não sabem o que é fé, mas elas têm fé para ser salva. E quando você fala de Jesus, você vê que a alma está tão contristada, quebrantada, que quando fala o nome Jesus, não estremece só a carne, é o coração, o espírito, a alma, e as lágrimas são resposta do acesso que Deus tem no coração. Jesus chora por quê? Porque é amor envolvido. Quando você perdoa, há amor envolvido. Quando você ora e chora, há amor envolvido. Quando você tem fé para ver um milagre e chora diante do milagre, é porque há amor envolvido. É um acesso. Eu vou dizer novamente, é um acesso de autoridade que você alcança. Os justos andarão pela fé. A gente precisa do exercício da... Sem fé é impossível agradar a quem? Opa, peraí. Eu tenho amor, nós temos amor, nós o reconhecemos, porque nós o amamos porque ele nos amou. Então é sinal de que eu reconheço o que foi revelado em mim, o amor dele em mim. Não sei se você está entendendo.
Você não pode ver por fé algo se você não tiver fé. Se você vê, porque ele foi revelado. Pegou ou não pegou? Paulo vai escrever lá aos Hebreus, no capítulo 11, salvo engano, versículo 3, que os antigos alcançaram grandes testemunhos pela fé. Grandes testemunhos pela fé. Meu filho, agora o amor, ele nos dá acesso aos demais atributos. Veja, antigamente era cumprir a lei, sim ou não? Agora a graça fez o quê? Cumpre a lei. Sim ou não? Essa graça também nos dá acesso a todos os atributos da fé. Os antigos tinham que cumprir 613 leis. E agora nós precisamos ser circuncidados aonde? Coração. Não é por obras. Uma vez que o Espírito de Deus, Jesus, vem sobre a minha vida e a sua, a autocapacitação das 613 leis é cumprida através de Cristo sobre a minha e a tua vida. Então, se a lei é cumprida, o amor também é derramado. E se o amor é derramado, os atributos da fé para nós permanecer nele e ele em nós é derramado. Então, não vem tentação nenhuma a qual o homem não pode suportar. Uma vez que Deus derrama o amor em você, você suporta tudo por ele. Você vai suportar qualquer coisa por ele. Diante de qualquer cenário na sua vida, a primeira pessoa que vem na sua mente é o eu dele, não é a sua vontade. A gente precisa aprender mais. Hoje eu tive uma experiência muito linda. O Senhor me deu uma experiência muito linda. Não é fácil não, mas glória a Deus por isso. Aleluia. Tem coisa que a gente não pode falar, irmão. Tem coisa que o Senhor ele vai ter que enviar espírito ministros, anjos ministros, para te ensinar. Para colocar na tua boca o pão vivo. Para colocar na tua boca a água. Você acha que a autoridade que Elias carregava era renovo do quê? Do maná que descia do céu sobre ele. O anjo vinha com a palavra e colocava na boca dele. Autoridade, conhecimento, receba a verdade. Os homens andaram com Deus, meu filho. Eles andaram com Deus. Tudo que nós vemos escrito hoje foram homens que testemunharam da palavra viva sobre eles. Moisés, antes da palavra, Moisés, ele viveu a palavra dentro dele. Você não entendeu? Ele teve um encontro com Deus. E Deus revelou a palavra dele dentro de Moisés. Um encontro genuíno revela a verdade dentro de mim e de você. Um encontro genuíno revela a verdade de Deus dentro de nós. E quando essa graça é derramada sobre nós, não há nada que possa impedir e nem nos separar do amor dele. Porque o amor que nos foi derramado nos capacita para estar nele e ele em nós. É por isso que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, versículo 38. Nada pode te separar do amor de Deus. Uma vez que você se torna um com o Senhor, o mesmo Espírito, não tem quem pode te separar, filho. É porque os demônios não tocam em pessoas. Tem pessoas que os demônios não tocam. Porque está agora no refúgio em Deus. Está agora embaixo do sacerdócio de Cristo Jesus. Eu já falei isso uma vez. Salvo engano, em Números capítulo 35 vai falar da cidade de refúgio. Uma vez que alguém refugiado, um pecador, cometia um ato e ele se escondia na cidade, ele ia se aconselhar com o sacerdote e só poderia sair de lá quando o sacerdote viesse a morrer. Quando que Jesus vai morrer uma vez que você está nele? E quando que o maligno te toca? Você não entendeu. Uma vez que você está refugiado nele, vou dizer novamente, uma vez que você está refugiado nele, uma vez que você está na cidade santa, uma vez que você é lavado, remido, purificado pelo sangue do Cordeiro, o maligno não toca. Porque o guarda de Israel não dorme, porque você tem fé suficiente para se manter lá dentro, meu querido. Você precisa de fé para se manter lá dentro.
Que você precisa agradar a Ele, e é pela fé que você agrada a Ele. Sem fé é impossível agradar o Senhor. A gente precisa ter essa clareza. A fé não é um sentimento. A fé é um exercício, uma prática que traz o estímulo dia após dia daquilo que nós professamos com a nossa boca e enxertamos no nosso coração. E uma vez que essa fé começa a se revelar dentro de nós, até a montanha vai ter que respeitar a palavra que sai de nós. Tem fé para mover a montanha? Porque Elias teve uma fé para mover o céu e descer chuva. E cerrar a chuva. Ele fala, segundo a minha palavra. Ele estava tão em Deus, ele estava direto com Yahweh. Ó, como era direta com ele. Não, vou falar novamente. No Antigo Testamento, a comunhão era tete a tete com Deus. Hoje o homem está tão na incredulidade que precisa do Espírito Santo para convencer. E ainda está difícil. Está difícil. O povo ouvir. É só a misericórdia do Senhor. E você tem que ter fé suficiente para não perder ela quando você ministrar sobre a fé na vida de alguém. Quando você falar da fé que você professa, você tem que ter fé suficiente para sustentar a sua e ainda alcançar o teu semelhante. Porque o teu semelhante te fere e você oferta fé para ele. Você oferta o Deus que você carrega. Você oferta o amor que você carrega dele. Aí sabe o que acontece? Eles olham para você e falam assim, olha, meu Deus, hein? Se fosse eu, não suportaria o que você suporta. Por que você está suportando? Eu tenho fé em Deus. Porque eu creio em Deus. Meu Deus, você venceu, eu também vou vencer. Então, cara, esse Deus, me apresenta esse Deus. Aí, vai fazer igual Jesus falou assim, ó. Ei, quem vê o Pai, vê a mim. Porque a palavra está em mim. Eu e o Pai somos um. E o próprio Jesus diz, ei, Pai, faça com que eles sejam conosco. Então, eles vão ver Deus na sua vida, querido. Você tem que entender isso. Deus, ele se manifesta através da minha e da sua vida. E o diabo, ele morre de medo que você conheça e tenha a revelação sobre a fé. O Senhor começou a descer isso no meu espírito e eu falei, Jesus, eu não estou nem aí, eu vou entregar. O teu povo precisa saber. O teu povo precisa aprender para eles exercitarem a fé. Então a fé não é só um pensamento. Eu tenho fé. Na tribulação, olha na tribulação o quanto você confia em Deus. Ali você tem o resultado do quanto você carrega de fé. Quando Deus usa as provações, o Espírito diz para mim, assim, o Espírito Santo, filho, eu uso as tribulações para trazer o resultado da fé, o resultado do amor, da medida daquilo que o homem professa com a boca, mas não conhece o seu coração. Porque Paulo vai dizer assim, ó, que Deus reservou as coisas ocultas, que ainda não foram derramadas sobre o coração não foi revelado no coração do homem. Mas ele tem reservado e preparado para aqueles que o... Então, eu tenho amor. Eu tenho tudo necessário para atrair o sobrenatural para a minha vida. Ainda que eu não conheço. Você não entendeu? O que não subiu ao coração do homem. Eu vou dizer novamente. São as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles... Não, eu tenho que dizer novamente. Eu tenho que dizer novamente, porque tem gente aqui que já pegou. Mas tem gente que está perdendo. Põe esse texto. Pelo amor de Deus. Eu vou explicar para você. Olha, eu tenho falado, Senhor, eu preciso pôr o povo para ministrar, para exercitar. O Senhor disse, não, ainda não é o tempo. Vai lá, ensina eles. Vai lá, ajuda eles. Vai lá, instrua eles. Vai lá, deixa eu falar através da sua boca. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, meu Deus, olha isso, irmão. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu. Você anda pelo que você vê? Paulo vai dizer, mantém aí. Em 2 Coríntios 5, 7.
Ele vai falar assim, ó, não andamos segundo o visto humano, mas pelos olhos da fé. É ou não é? Então você está entendendo, você tem um intelecto no teu espírito, precisa se despertar. Você tem um acesso dentro de você que precisa isso ser despertado e não manipulado, porque Satanás manipula a mente para você trazer uma falsa sensação de fé. Porque o que é verdadeiro é o que te constrange. Você vê aí o irmão orando em choro? Você vê? Reconhecendo o quanto há uma necessidade de estar em Deus, a dependência, a fraqueza, mas enquanto há choro, o Senhor também está trazendo não só o alimento, mas está trazendo todo o refúgio necessário para a pessoa se manter nele. Você não entendeu? Eu vou explicar. Pode manter aí. Uma vez que eu tenho um coração rendido em amor a Deus, eu tenho uma inocência, uma pureza dentro de mim, que me dá acesso ao reino de Deus e o reino de Deus tem acesso a mim. Quando Deus ele diz que o homem precisa crer com teu coração e confessar com a tua boca, ele está dizendo aí, é uma mão dupla. É bidirecional, nós trabalhamos em conjunto. Ok? Ok? Porque tem gente que diz assim, aí fora no mundo, que tem fé para ser salvo. Mas as obras não falam a respeito da sua fé. Porque toda fé genuína, ele tem um histórico. Por isso que existem os livros da obra e as nossas mãos é a maior evidência das obras que nós vamos mostrar a Jesus. Por quê? Porque que nas nossas mãos, olha o que o Senhor está falando para o meu coração. Por que ele vai falar para a gente mostrar as nossas mãos? Porque pelas mãos de Deus nós fomos feitos, o vaso. Nós temos a imagem do Senhor. Pelas mãos dele, a digital dele, nós somos feitos. É. O Espírito pairava sobre a face das águas e Deus ele olhou sobre a face das águas e viu. Peraí, como que eu vou fazer? Como ele olha no espelho das águas e fala, pronto, já sei como eu vou fazer. Só há um Deus, então você tem uma digital. Não existe alguém com a sua mesma digital. Meu Deus, irmãos. Já era para a cadeira estar voando aqui. Há uma íris. Por que hoje a tecnologia quer a sua digital e quer a sua íris? Pega. Vai. Tudo é revelação, meu filho. Deus, ele olha. Vamos lá. Como é que eu vou criar o homem? O Espírito paireia sobre a face da... Aí ele olha assim, bem de frente para a água. Ele vê o reflexo dele e fala, vou criar minha imagem, minha semelhança. Meu filho, olha. É para você hoje, pelo menos umas 2 horas, colocar a boca no pó e ativar o teu espírito em todas as regiões celestiais. Na fé, em todos os aspectos de fé que está envolvido a fé, é para você ativar para o capeta sair correndo. É. Então, tem gente que carrega dons, mas não tem fé suficiente para entrar para a salvação. Eu não vou falar novamente. Tem gente que alcançou o dom e perdeu a fé. Perdeu o amor. É. Perdeu o amor. Se Deus ele deu por amor, a gente se entrega por amor a ele. Se Deus entregou por amor, eu entrego, eu abro mão de qualquer coisa por amor a ele também. Quanto você está disponível e disposto a abrir mão também, a entregar por amor a ele. Se você é imagem dele, o que ele é, ele requer que você seja para que você seja um com ele. Ah, irmão, é possível. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Porque o Senhor está ativando fé aqui nessa noite. Hoje o Espírito Santo estava falando comigo. Eu, embaixo de chuva. Ai, Jesus. Eu falando com o Senhor. Perguntando ao Senhor algumas coisas. E aí o Senhor do nada, ele fez tudo. Começou a falar comigo e ministrar o meu Espírito. E é assim que o Senhor faz. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, está dizendo do homem, são as que Deus preparou para os que esse amor é retribuído no Espírito. Você não anda segundo o homem carnal, porque ele só pensa nas suas próprias concupiscências. Então, o que eles ajuntam aqui é temporal, é passageiro, é cronológico. Mas o que nós ajuntamos em espírito por amor, o que nós suportamos por amor,
E ele é galardoador para aqueles que o amam. Então há algo que Deus vai retribuir para nós. Calma. Existe interesseiro até para aqueles que querem morar no céu. Sabia disso, Diego? É Diego, né? Gabriel. Existem pessoas, Gabriel, que é interesseiro até para morar no céu. Irmão, você é salvo, sou. Por que você se converteu? Porque eu quero morar no céu, irmão. Lá diz que as ruas é de ouro, as paredes são de cristal. É ou não é? Mas o que ama, que teve um encontro genuíno, que teve Deus revelado dentro de si, ele vai entender assim, ó. Porque Jesus ele diz assim, ó. Eu vou preparar. Consegue colocar aí? Calma aí. Eu quero que você veja no texto, para que você interprete. Para que você interprete. Para que você veja que não são as minhas palavras, mas é a palavra dele. Na casa do meu pai há muitas... Tem gente que só vê isso. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra e vos levarei para... Se você é crente, você quer estar onde Jesus está. Se Jesus... não. Peraí, você não entendeu. Eu levantei a mão, o amor revelou em mim. Eu já estou com Jesus, meu filho. Eu já estou à destra do Pai junto com o meu Rei da Glória, meu filho. Ele está no céu, Ele está na terra, está na minha vida. Onde eu estou, Jesus está comigo. Quando Ele retornar, Ele vai me levar para lá. Eu não estou preocupado se a cidade é de ouro, se é de cristal. Pode ser o que for, porque aqui não tem isso. Mas, meu filho, o que Deus tem como galardão para as nossas vidas naquele grande dia é para aqueles que sofreram, que padeceram por amor ao nome dele. Evarraçou. Suportou. João suporta o processo e mesmo sofrendo afronta, o amado está nos pés da cruz. Ele sabia, poderiam intentar contra a alma, contra o corpo dele, mas o único que poderia intentar contra a alma dele era Deus. Ele não temeu, meu filho. Ele tinha fé suficiente para estar lá vendo Jesus sendo chicoteado, vendo o sangue descendo sobre o corpo dele, vendo os pés sendo encravados por aqueles pregos. E sabe o que aconteceu? Jesus ele diz assim, João, você esteve comigo nas aflições, meu filho, na cruz, agora sobe e vem ver o que eu tenho preparado para você que me ama e para aqueles que me amam. Aleluia! Ele já olha para Jesus, ele não vê o que ele viu no Monte da Transfiguração, ele já vê a sua face como a luz do sol. Ele cai prostrado em espírito, cai como morto. A Bíblia fala que ele cai como morto, por quê? Porque ele está vivo. E o nível de santidade foi tão extremo, que nada que poderia ter evidência de morte poderia estar presente naquele lugar. De tão santo que é, meu querido. Tão santo. A evidência de morte não está nesse ambiente. A evidência de morte não pisa naquele lugar. Porque ele disse, não vai haver morte, tristeza, choro, angústia. Não vai haver nada. Aleluia. Revassou. Ebadaia sério. Irmão. Como não suportar? Como não suportar? Ele pode pegar você e trazer uma experiência ainda aqui na terra. Ele faz isso. Eu tenho uma experiência, eu falo para vocês, sejam fortes. Ele vai dar evidência de que Ele é na sua vida. Suporte o processo. Não olhe para as coisas dessa terra. Mantenha-se firme. Pastor, não é fácil, mas persevera porque há fé dentro de você. A fé. E hoje o Senhor está depositando fé sobre a minha e a tua vida. Hoje o Senhor está renovando a nossa fé. Hoje o Senhor está abastecendo a nossa botija com o teu azeite, com o teu amor, com a tua fé, porque Ele está vendo um nível de perseverança sobre a minha e a tua vida. Evarraço, recomando Sérbia. Edai canamandu varraço reblaiachai.
Ebiarracia, Orecanamandura labaia rachei. Ei, quando Ele acha graça dentro de nós, Ele justifica. O justo vive fundamentado no amor, porque o amor revela fé, uma fé genuína. Vão olhar para você e vão dizer: como que ele conseguiu? Como que ela conseguiu? Ei, o amor de Deus revelado em você foi os fundamentos necessários, foi o alicerce necessário para manter uma fé perseverante, porque o amor tudo suporta. Aleluia, aleluia. 1 Coríntios capítulo 13, aleluia. As pernas já chegam a estar mole. Aleluia, Jesus. Versículo 5. O amor não se porta com indecência. Nós trocamos uma veste aqui, que chama a atenção dos homens, para chamar a atenção de Deus, com as vestes celestiais que é depositada em nós. Radaz, de que arrasou. Quando nós olhamos para o nosso corpo e entendemos que ele é templo, é tabernáculo do Espírito, por amor a ele nós conservamos ele. Sabe por quê? Porque as vestes que vêm de cima é melhor do que as que os homens produzem aqui embaixo. O amor é tanto que as nossas vestes são trocadas, física e espiritual. Nós não andamos como o mundo anda, nós não nos portamos como o mundo se porta. Nós não temos a característica do mundo, nós temos a característica de Cristo. Aleluia. O texto segue dizendo, aleluia, não busca os seus interesses. Sabe por quê? Porque é um espírito voluntário em você. É um espírito voluntário de Deus dentro de nós. Nós fazemos por amor, o amor é o sustento. Ele diz, não se irrita, não suspeita mal. Ei, escuta, enquanto maquina o mal contra você, continue servindo ao Senhor. Eles vão ver que maior o que está em você. Maior não é o que levanta a voz publicamente, é o que levanta a voz no secreto e diz, Senhor, perdoa porque não sabe o que fazem. Senhor, perdoa porque não sabe o que fazem. Aí Deus pega e faz com que essas pessoas vejam o amor em você. Paulo, por que persegue a minha igreja? Por que persegue os meus, Saulo? Por quê? Jesus desce em favor de um povo que ora. Um povo orava, Senhor, tem misericórdia, teu povo está morrendo na mão deles, Pai. E Jesus desceu, se apresentou e diz, por que tu persegues a minha igreja? Você tem noção do quanto Jesus te ama, meu filho? Você tem noção do quanto Jesus, ele te ama? Você não tem noção desse amor, filho. Ele suportou tudo isso por mim, por você. Derracia. Ele está dizendo, filho, tudo que eu exijo que vocês façam, eu já fiz primeiro através do meu filho. Tudo que eu falo para vocês suportar, meu filho suportou. Foi por isso que ele veio na medida de homem, na estatura, ele se manteve de homem, sem usurpar de glória, para que os homens usurpassem da glória, da autoridade celestial do Espírito de Deus. Aleluia. Radai, evarracia. Que ânimo nós temos para oferecer a Ele uma adoração? Olha para os africanos. Os africanos, quando vai fazer uma oferta diante do altar do Senhor, eles vão cantando, dançando. Os africanos é assim, eles cantam, dançam. Olha, um culto na África. Quando o pastor fala assim, irmãos, vamos tirar os dízimos e ofertas. Eles têm fé suficiente para ver o sobrenatural em todas as áreas da vida. Quando nós dizimamos e ofertamos, nós estamos consagrando uma área da nossa vida. A Bíblia diz que há o espírito do mamon. É uma área que pode trazer a cobiça para dentro de você, para pensar só em você. Mas uma vez que você é liberto nessa área, o temor está em você ao ponto de você ter temor em tocar nas coisas do Senhor. Porque há um cuidado por trás daquilo que Deus tem em favor do povo. Uma vez que Deus ele coloca algo no coração de uma pessoa, e a pessoa coloca diante do Senhor, não está fazendo para os homens, está fazendo para Deus. Porque existe alguém também que está fazendo para Deus em favor de um povo. Só que o povo hoje, quando ouve falar disso, o coração fecha. Não tem fé suficiente para isso. Até para isso nós precisamos de fé. Uma medida de fé. E o povo não tem isso mais. Mas por quê? O que está acontecendo com as igrejas?
Porque o povo, quando entrava, lá o Espírito descia de Pentecostes, o povo entrava, sabe o que eles faziam? Irmão, fique sabendo que você está com uma dívida, fica tranquilo. Eu tenho 2 posses, vou te dar uma. É ou não é? Pensava no teu próximo. Às vezes tem um que pensa em todos, mas nem todos pensam em um. Tá nem aí, ó. Às vezes um ora por todos, nem todos oram por um. Carregar a cruz, pensa que é fácil? E tem muita gente que ainda julga. Tem muita gente que ainda julga. Mas não apoia a obra. Não ajuda a obra. Não quer ver a obra de Deus engajada. Querem derrubar a obra de Deus. A única pessoa que não tem interesse de que uma obra cresça é Satanás. A única pessoa que tem interesse de que uma obra não evolua, não cresça, é Satanás. Mas quando nós temos o espírito voluntário, nós fazemos por amor. Sem olhar quem, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. É por isso que eu não ando buscando publicamente mostrar o que Deus revela aqui e no segredo. Eu não busco o caminho nem a glória dos homens. Eu busco em Deus. E Ele tem um tempo certo da exaltação sobre as nossas vidas. A gente precisa entender e compreender que há um tempo determinado para tudo e todas as coisas abaixo do céu, porque é o plano de Deus revelado na terra, abaixo das nuvens, e é na minha e na sua. Então uma coisa é você usar a sua força para alcançar um status, outra coisa é Deus gerar status em favor da sua vida. É totalmente diferente. Sabe por quê? Porque Ele é a sua força, fortalecer na força do Senhor, fortalecer no Senhor e na força do seu. Você está usando o seu braço, Ele não se agrada do seu braço. Aí você está se refugiando nele, Ele usa a força dele que está refugiado nele. Aí Ele honra no tempo dele. Sabe por quê? Ele sabe o que você pode suportar Ele, aonde Ele te colocar, Ele vai estar com você. E veja só, você não vai estar lá só aqui no ambiente terreno, mas também no celestial com Ele. Agora, homens vão dizer naquele grande dia, mas em teu nome fiz isso, fiz aquilo, blá, 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 blá. Mas não teve fé suficiente para ser salvo. Se perdeu na cobiça, se perdeu em alguma área da própria vida. Faltou o amor. 1 Coríntios 13, versículo 5. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, só vê maldade nos outros. Versículo 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a... Olha só, meu Deus, esse é... Se tiver que folgar, meu filho, dá espaço, dá para a verdade. Dá porque é lícito e que convém pelo Espírito de Deus. Não pelo que você acha. Você está entendendo? Isso aqui não é uma aula, não. Isso aqui é fundamento aplicado dentro de nós. Porque o que ele está falando, ele está colocando dentro de mim e de você. É sério. Vou dizer, não, é fundamento. A palavra está te tocando. A palavra está entrando em você. A espada está entrando em você. Essa palavra está dentro de você a partir de hoje. Meu Deus, você não vai perder essa palavra porque desceu no teu coração, meu filho. O que fica na mente está no topo do terraço. As aves vêm e pegam, pá. Mas o que está no coração ninguém toca. O que está no coração ninguém toca. Vá-se. Ok, ele vai dizer. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Olha aí, o amor, olha os atributos. O amor, tudo sofre. Ele te sustenta no sofrimento. O amor, ele faz com que a tua perseverança se mantenha presente. O amor, meu Deus, olha, espera o tempo de Deus. Você vê que há uma necessidade de termos o amor de Deus revelado em nós. E não é um amor passageiro, é um amor que nos une a Ele para a eternidade. É algo, meu filho, que uma vez quando isso te toma, você é quebrantado como uma criança aos pés dele no seu quarto.
Quando você vê alguém padecendo, você chora com os que choram. Você se alega com os que se alegam. Quando você vê alguém errando, você oferta ajuda. Você abre as mãos igual Cristo na cruz. Quer ajuda, irmãos? Vem, eu te dou um abraço. Abraço o teu semelhante. Mas hoje não. Estão pegando a cruz, tirando do lombo e estão jogando na cabeça do outro. Pá! Era isso. O povo tá assim. Não querem mais. Vou levar minha cruz. Não quer levar a sua cruz. Está pegando a cruz e usando como armamento. Toma, no próximo. Estão jogando agora a responsabilidade totalmente nos outros. E estão fugindo da sua própria cruz. Porque é isso que o evangelho nos tempos atuais está proporcionando aos homens. A facilidade de colocar rodinha na sua cruz. É muito fácil. Sabe por quê, meu irmão? Olha, meu Deus do céu. Eu fico até com receio de falar, mas vamos voltar para o texto aqui. Versículo 8. O amor nunca falha. Porque ele é eterno. Vou dizer, o amor nunca falha. Em Cristo você será mais do que? Sabe por quê? Porque há amor envolvido. Não, vou dizer novamente, ainda que você não passou por um processo, ele já te garante, porque há um vínculo de amor, uma unidade de espírito entre você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, em qualquer luta, seja ela física ou espiritual, Jesus vai estar envolvido. Nele você vai ser mais do que vencedor e o reino do céu vai sair vitorioso, porque a alma sairá arrependida diante desses processos. O que você carrega de arrependimento, você oferta ao teu irmão. Porque uma vez que alguém te fere e você oferta um abraço, um arrependimento, essa pessoa ela se constrange de um modo que desconstrói. Esse tempo eu vi um vídeo de um cara que estava pregando a palavra, aí um cara levantou dentro do avião e deu um tapa na cara dele. Pá! Aí na hora que ele deu um tapa, ele começou, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E ele foi abrir o braço e deu um abraço no cara, o cara caiu de joelho arrependido, chorando, pedindo desculpa. Sabe o que Paulo diz? O amor branda o furor. Não é isso? Desvia o furor, isso é que eu não me... A palavra branda desvia o furor. Apaga. O homem, quando ele está esquentado, tem um fogo maior, o amor. O homem está com a cabeça quente, é ou não é? Está nervoso, está inflamado, sim ou não? Na carne. A ira. Mas tem uma ira santa dentro do homem também. Onde ele sustenta o fogo de Deus dentro dele. Fogo verdadeiro, genuíno. Aí quando o fogo verdadeiro, meu filho, está do lado do que é falso, o que é falso some. Só permanece o que é verdadeiro. Imagina esse abraço que ele deu no cara. Foi o próprio Espírito Santo abraçando. Esse cara, qual foi o alicerce dele para suportar aquela afronta e ainda sustentar o amor dentro dele para o irmão? O verdadeiro. Ele teve que ter amor por ele, para a salvação e a fé dele, e amor por aquele que não conhece a verdade, mas estava sendo revelado através dele. E é isso que Deus faz. Você está entendendo? É isso que Deus faz. Deus nunca vai te dar nada se não for para você ofertar no teu próximo. Deus nunca vai tirar nada para deixar vazio. Eu já falei isso uma vez. E volta. Deus tira algo, mas coloca coisas maiores e melhores. Você crê nisso? Olha, se nós tivesse mais uma hora aqui, meu Deus, vocês iam mergulhar. O meu espírito está fluindo. Estou sentindo aqui um fluir, sabe? Derramar. Porque o Espírito Santo que fala. Se ainda há o Espírito fala na igreja, porque ainda há um povo que ouve pelo Espírito. Aí que o Espírito diz. E quando você ouve, quando você vê, quando você guarda, acabou, filho. Selou. Muita coisa que eu recebi do Senhor e está aqui, foi Ele que me deu. O Senhor que me deu. Ele confiou em mim. E se você crer também, o Senhor vai confiar grandes coisas na sua vida. Amém? Amém? Imagina. Abraão teve que ter fé para fazer o quê? Ir lá levar Isaac para sacrificar. Mas olha só, ele sabia. Vê aí Hebreus, no seu capítulo 11, versículo 8. Rapidamente. Ele sabia que Deus ressuscitaria se ele matasse Isaac. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Indo para um lugar que havia de receber por... E saiu sem saber para onde ia, havia...
É 11, isso. Pela fé habitou na... Volta. Calma aí, volta. 11. 11, deixa eu ver se é 18. Calma aí, acho que é 11. Calma aí, calma aí. Nós vamos achar aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou achar, calma aí. Onze, 18. Aqui, ó, é 11, 18, achei. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos? Ele já foi ciente que Deus ia ressuscitar. Porque Deus tinha feito uma promessa. E se ele fez uma promessa, ele sabia que a promessa é viva. Não é uma promessa morta. Então, uma vez que Deus... o rolo desce aí, pronto. Toma aí, ó. Vocês saem edificados aqui. Quem mais ganha é vocês. Sabia disso? Porque o que o senhor está derramando aqui, meu filho, eu tô como, né? Chega, tô... vontade aqui é de me lançar aqui embaixo, igual um filho também, igual uma criança. Os pés do Senhor. Amém? Vamos se colocar de pé. O horário já